Quem é digno de abrir o livro selado e revelar o destino da humanidade? O livro de Apocalipse, o último da Bíblia, é um texto que fascina e amedronta desde a antiguidade. Escrito pelo apóstolo João, ele descreve uma série de visões apocalípticas e misteriosas, que alguns interpretam como eventos futuros, enquanto outros veem como símbolos de batalha espiritual e existencial da nossa era. A palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação, referindo-se a uma verdade desvelada, que algo que estava oculto, mas agora se revela. João foi exilado na ilha de Patmos quando teve essas visões. Foi ali que ele recebeu, segundo as Escrituras, a revelação do que aconteceria no fim dos tempos. O seu relato é enigmático, repleto de simbologismo e figuras que parecem anunciar um julgamento divino e renovação final do mundo. Mas o que tudo isso realmente significa? E por que ainda hoje esse livro desperta tanto fascínio e temor? O Apocalipse apresenta um cenário de conflito e redenção. Entre suas profecias, uma das mais marcantes é a visão do livro selado de 7 selos, que ninguém, exceto Jesus Cristo, é digno de abrir. Esses selos, quando rompidos, desencadeiam eventos de grande impacto para a humanidade. Cada um carrega um significado profundo e simboliza uma fase do fim dos tempos. Antes de entrar nas profecias dos 7 selos, João é instruído a escrever cartas para 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas cartas servem como advertência e exortação, pedindo aos fiéis que se mantenham firmes diante dos desafios espirituais e das perseguições. João deixa claro que o momento de escolha entre o bem e o mal está próximo, e que somente aqueles que perseverarem serão poupados da segunda morte, uma morte espiritual definitiva. O primeiro selo é rompido, e o primeiro cavaleiro emerge um cavalo branco. Sua presença é um símbolo de conquista e de uma liderança que se impõe sobre as nações. Muitos interpretam este cavaleiro como uma representação de falsas profecias, ensinamentos que enganam e desviam as pessoas da verdade. Alguns veem nele o surgimento de líder que engana em massa, talvez uma figura ligada ao anticristo cuja missão seria desviar o maior número possível de pessoas do caminho da luz. Esse cavaleiro não traz paz verdadeira, mas a ilusão de instabilidade, desmoronando quando as mentiras se revelarem. Em seguida, o segundo selo é rompido, liberando o cavaleiro da guerra, montado em um cavalo vermelho. Ele carrega uma espada e é visto como um símbolo de violência e do conflito. Suas ações geram caos, incentivando o ódio entre as pessoas e levando nações à beira do conflito sangrento. Em um mundo cada vez mais polarizado, com tensões entre potências e ameaças de guerra, a imagem desse cavaleiro continua sendo um alerta sinistro sobre o preço das divisões e do fanatismo. O terceiro selo revela o Cavaleiro da Fome, sobre um cavalo preto. Em suas mãos ele carrega uma balança, representa a escassez de recurso e a desigualdade. Esse cavaleiro alerta sobre a fome e a miséria que muitos enfrentam nesse mundo. Com a ganância e o uso descontrolado dos recursos naturais, chegamos a um ponto de ruptura, onde aqueles que mais precisam são os primeiros a sofrer. O desequilíbrio simbolizado pela balança é um lembrete de como o egoísmo humano pode resultar em uma escassez generalizada, afetando até mesmo aqueles que antes se achavam seguros. No quarto selo, temos o Cavaleiro da Morte, montado em um cavalo pálido. Ele representa o próprio fim da vida e é seguido pelo inferno. Este cavaleiro invoca as mortes em massa, sejam elas por doença, conflitos ou outras tragédias. Alguns associam sua presença a epidemias e desastres naturais, que afligem o mundo cada vez mais. Este cavaleiro é o resultado das ações dos outros, e ele coleta aqueles que foram vítimas das escolhas humanas. Com o quinto selo, João vê as almas daqueles que foram martirizados por sua fé. Eles clamam por justiça e por fim ao sofrimento. Deus os instituiu a esperar mais um pouco, pois há ainda outros fiéis que também precisavam dar o seu testemunho. Este selo simboliza a espera e a fidelidade inabalável daqueles que
Resistem às pressões da vida, mesmo diante da morte. É um chamado para aqueles que acreditam na justiça divina, para que mantenham a sua fé. O sexto selo traz consigo a iniquidade. Estrelas caem do céu, o mundo é abalado e o medo toma conta da humanidade. Alguns associam essa visão a desastres climáticos e eventos cósmicos que podem colocar a vida na Terra em perigo. Outros veem como uma metáfora para o colapso das estruturas que sustentam nossa sociedade. Nessa etapa, o caos toma conta do mundo e o julgamento parece cada vez mais próximo. Com a abertura do sétimo selo, um silêncio profundo paira no céu. Este selo marca o início do juízo final, onde os anjos tocam trombetas que desencadeiam uma série de eventos cataclísmicos. Aqui é dito que os mares se tornarão veneno, criaturas monstruosas emergirão para torturar os pecadores, e exércitos de cavaleiros virão para tirar a vida de 1/3 da população. Esse é o momento que, segundo as Escrituras, apenas os escolhidos herdarão uma nova terra. A profecia dos 7 selos revela uma verdade que muitos acreditam ser o destino da humanidade. Para nós cristãos, esses eventos não são apenas metáforas, são anúncios concretos do que está por vir. O Apocalipse nos lembra que o fim dos tempos não é apenas um conto de advertência, mas uma promessa do retorno de Cristo e da vitória final de Deus sobre o mal. A Bíblia nos ensina que o cumprimento dessa profecia é inevitável e que devemos nos preparar com fé e perseverança. Cada selo rompido nos aproxima do momento em que Cristo voltará para trazer justiça e renovação à terra. E aqueles que permanecem fiéis serão recompensados. Ao longo da história, muitos já enfrentaram o sofrimento e a perseguição, mantendo firme a sua fé, sabendo que as suas provações têm um propósito maior. Mas essas profecias também são mensagens de esperança. Embora os tempos finais sejam descritos como cenários de grande tribulação, a palavra de Deus garante que aqueles que seguirem os seus caminhos encontrarão, no fim, um novo paraíso. Para os que creem, esses sinais não são motivos de desespero, mas de renovação e fortalecimento da fé. A palavra de Deus é clara, o Senhor é justo e fiel, cada promessa que Ele fez será cumprida. Aproveito agora para fazer um convite a vocês. Fiz um vídeo falando sobre as 5 profecias que estão acontecendo agora. O vídeo sobre as 5 profecias estará no final desse vídeo. Sendo assim, obrigado por nos acompanhar nessa jornada de fé e esperança. Lembrando que, apesar de tempos difíceis, a palavra de Deus é a nossa rocha e nossa segurança. Que possamos estar prontos para cumprir as promessas divinas e manter nosso coração firmes na fé. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Amém.